Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Ariadne e aqui eu compartilho histórias sobrenaturais e sinistras com vocês. Também posto essas histórias na rede vizinha, os links estão na descrição. Se você quiser mandar o seu relato, a sua história, o que você tiver aí de assombração, ou alguma creepypasta, ou algum relato de serial killer, o que vocês quiserem, mandem no e-mail que eu vou ler aqui em algum momento. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito, que isso ajuda muito o canal, e bora logo para os relatos. O tema de hoje é paralisia do sono. Você já teve? Se você já teve, comenta, compartilha aqui a sua história, o que aconteceu. E se você conhece alguém que já teve, também comenta. Aproveita e fala de que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo. Vamos pro relato, porque ele é muito curioso, se liga. A menina do poço. Só para contextualizar, já sofri alguns episódios de paralisia do sono. Então, de certa forma, já me acostumei com eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar o dia e tudo ocorreu normalmente. Essa informação será importante no futuro. À noite comi um pouco a mais, fui deitar, não façam isso em casa. E ali estava em mais um episódio de paralisia do sono. Via meu quarto e não conseguia fazer nada. Nesse processo apareceu uma figura feminina e disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente disse não. Com essa resposta, ela ficou transtornada, começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos que ficavam lamuriando. A sensação era terrível. Como tinha ciência que estava em paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, e nessa viagem, comecei a andar pela casa no sonho. Via tudo normal, porém tinham vários vultos nos corredores. E ao chegar no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Decidi então pular a janela do quarto e na sequência acordei. Olhei no relógio e tinham passado apenas 15 minutos, desde que eu tinha me deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram-se alguns dias, eu estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritar repetidamente, não, enquanto estava dormindo. Guardei esse evento na cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente, estava trabalhando de madrugada. Minha mãe sai andando pelos corredores da casa. Ela sofre de sonambulismo, então isso ocorre com alguma frequência. E falando assertivamente, não, você não vai entrar aqui. Confesso que nesse momento deu uma leve trancada. No outro dia, comentei com a minha mãe no almoço se ela lembrava que tinha andado pelos corredores e no que tinha sonhado. Ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. Na mesma hora, meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado ela entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior. E já olhei assustado para os dois. Eles perguntaram por que estava daquele jeito, mas desconversei, para não preocupar ninguém. Pensava, isso tudo era uma grande viagem. O problema é que nas semanas seguintes, o clima aqui em casa estava estranho. Talvez estivesse sugestionado com essas questões, mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com minha namorada e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morrido afogada. Nesse momento, os pontos juntaram na minha cabeça. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança. E ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até a sensação passar. Só que uns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, a vizinha conversando com a minha mãe vira e fala:
Nossa, esses dias está difícil, meu irmão não está conseguindo dormir direito. Diz ele que quando deita fica um monte de gente perto da cama fazendo barulho. Minha mãe passou as rezas para ela e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje, ainda acho que foi uma viagem doida, mas que deu um baita medo e muito medo na época deu. Tem gente que se nega a aceitar, né? A aceitar que está acontecendo ali uma coisa espiritual, um obsessor, uma paralisia no caso. Porque se fosse só com uma pessoa, podia falar, pode ser caso clinicamente, né, cientificamente explicável. Mas aconteceu umas situações ali entre as famílias e os vizinhos também. Estranho, muito louco essa história, eu gostei. Mas eu acredito que aconteceu e foi real. Esse relato é curtinho, mas vamos ver o que ele tem para nos contar. O dia em que algo saiu do espelho. Pessoal, venho contar um relato sobre paralisia do sono que aconteceu comigo. Quando passei pela situação, não sabia direito o que era. Parece muito pesadelo real. Era em 2018. Dormia no quarto da antiga casa que morava. Eu tinha um espelho da altura de uma pessoa comum. Nunca presenciei nada bizarro com o espelho antes. Imagina que era um espelho muito utilizado por mim. As minhas amigas da época sempre procuravam se arrumar no meu quarto antes de sair. E então, em uma determinada noite, sonhei que eu estava me observando dormir, de frente para minha cama. Achei estranho porque sempre tive sonhos criativos. No sonho, eu sabia que era sonho. Se é que isso faz algum sentido. Eu vi uma criatura saindo do espelho e tentando me atacar, levantando os braços como se fosse pular para atacar o meu corpo. Lembro que era uma coisa muito magra, rosto branco e roupa preta, uma cara muito louca, um sorriso exalando maldade. Deus me livre só de lembrar. Lembro que fiz esforço enorme para acordar e senti o alívio quando levantei da cama. Olhar para os lados e não ver nada. Nunca mais sonhei com paralisia do sono e nem sonhei com essa criatura. Esse relato anônimo, ela conta bem brevemente o relato de paralisia e eu acredito que foi real. No caso, ela explica que ela se viu se assistindo deitada, como se ela estivesse fora do corpo dela, e ela via a criatura saindo do espelho e indo tentar atacar ela. E provavelmente o espírito dela voltou pro corpo para tentar acordar e se ver livre dessa situação. É assustador, né? E eu acredito sim ser um caso real nessa situação. O que vocês acharam? Comenta aí. Próximo relato. A noite em que senti minha alma ser sugada. Há muitos anos, quando eu tinha cerca de 17 anos, vivi uma experiência que ainda me marca profundamente. Era no meio da noite, tudo estava escuro e silencioso. Despertei de repente, mas para minha surpresa percebi que não conseguia me mover. Estava completamente imóvel, paralisado, e meu corpo não respondia aos meus comandos. Embora minha mente estivesse completamente desperta, podia ver e sentir tudo ao meu redor, mas era como se estivesse presa dentro de mim mesma. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um som de ventania surgiu, crescendo em intensidade. Logo depois, percebi algo ainda mais estranho, uma espécie de aura azul, semelhante a uma fumaça etérea, começou a se formar ao meu redor. A sensação era tão real que quase podia tocá-la. Essa aura, com uma rapidez assustadora, foi se aproximando, até que senti como se ela estivesse sendo puxada para dentro do meu peito, bem no centro, como se estivesse se fundindo ao meu corpo. No instante em que essa energia entrou em mim, senti minha respiração se tornou ofegante, quase como se estivesse recuperando o fôlego depois de um longo tempo sem ar. Voltei a conseguir mexer meu corpo, mas o impacto da experiência foi tão intenso que não consegui dormir pelo resto da noite. A sensação era quase a de ter passado por uma morte momentânea e então retornar à vida. Ao longo dos anos, percebi que o que eu vivi naquela noite tinha semelhanças com referências de paralisia do sono.
onde o corpo, em transição entre o sono e a vigília, fica temporariamente paralisado, enquanto a mente desperta antes do corpo. Em outros momentos, senti meu espírito como se fosse levitado e levado para lugares altos, flutuando por paisagens sem fim, uma sensação que descrevem detalhadamente como experiência fora do corpo. Durante a juventude, essas ocorrências eram mais frequentes, mas com o tempo desapareceram. Até hoje, a memória daquela noite e de outras vivências semelhantes me faz refletir sobre o mistério da mente e da consciência. O que ela experiencia aqui pela história foi uma paralisia do sono, e a outra situação tem mais a ver com viagem astral. Tudo coisas que pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica elevada passam. E aconteceu alguma situação parecida assim, por exemplo, você mais novo tinha uma frequência grande ali dessa situação, e conforme vai passando os anos isso vai desaparecendo. E isso pode ser uma questão de despertar, né? Tipo, você teve um despertar, uma busca espiritual, como a pessoa não vai atrás de nada específico, isso vai se adormecendo ali dentro de você. Mas algumas pessoas continuam tendo essas sensações, essas presenças e tudo mais. Conta aí o que você achou dessa história, se você já teve alguma sensação parecida, já fez também viagem astral, que já é outro tema, a gente pode vir contar esse tema em outros vídeos, mas comenta aí o que vocês acharam e vamos para o próximo relato. Algo tentou me arrastar da cama. Uma noite eu estava dormindo, tive um sonho meio bizarro de umas imagens abstratas se sobrepondo. Aí acordei, olhei o quarto todo escurinho e normal, tudo ok. Daí senti um calafrio percorrer meu corpo todo. Na hora eu pensei, putz, vou acordar doente, porque o calafrio parecia aqueles que a gente tem quando tá febril. Enfim, uns 2 segundos depois senti uma pressão, uma força invisível me empurrando contra a cama. Na hora achei estranho, mas beleza. Uns 10 segundos depois, essa força que vinha de cima, eu estava deitado de frente para o teto. Parou e eu senti como se alguém estivesse tentando me puxar pela cintura, colocando as mãos nas minhas costas e tentando me levantar. A sensação era estranha, porque não tinha nada ali. Era como se fosse uma corda invisível e imaterial. Mas na hora eu pensei, tá tentando me levantar. Vou fazer peso no meu corpo para dificultar, mas também não vou me mexer para achar que eu ainda tô dormindo. KKK. E foi o que eu fiz. Meus olhos também estavam fechados nesse ponto. Depois de uns 10 segundos tentando me levantar, eu já estava desesperado de medo. Senti que tinha parado, mas não parou. Foi pior, comecei a ser arrastado de um lado para o outro da cama, todo o meu corpo ao mesmo tempo, como se estivesse deslizando. Eu estava de medo, mas também estava incrédulo. Fiquei pensando todo o tempo, caraca, isso é real. Depois de uns 10 segundos tentando me levantar, eu já estava desesperado de medo. Senti que tinha parado, mas não parou. Foi pior. Comecei a ser arrastado de um lado para o outro da cama, todo o meu corpo, ao mesmo tempo, como se estivesse deslizando. Eu estava de medo, mas também estava incrédulo. Fiquei pensando o tempo todo, caraca, isso é real? Aí tive a ideia de abrir meus olhos um pouco e ver se realmente estava sendo arrastado ou se era uma peça da minha mente. Eu durmo de frente para a TV, quando estou deitado. Meu pé consegue cobrir a luzinha vermelha que a TV tem quando estão desligadas. E eu vi claramente, para o meu desespero, meu pé passando contra a luz e voltando depois. Passando e voltando. Na hora eu fiquei desesperado. Não queria gritar nem nada, com medo da coisa. Seja lá o que for, descobri que eu estava acordado. Eu estava vendo a hora de vir um empurrão e cair da cama e algum bicho me puxar para debaixo dela, kkk. Todos os filmes de terror passaram na minha mente, mas aí parou. E quando parou, eu peguei o lençol, me cobri e voltei a dormir. Como assim?
No dia seguinte, eu senti os calafrios praticamente o dia inteiro e não estava com febre. Outro dia aconteceu de novo, de manhã, mas como estava de dia, eu achei divertido ficar deslizando pela cama. Me disseram que podia ser paralisia do sono. Aí eu esperei de novo acontecer, queria saber se durante isso eu ficaria imóvel, sei lá. Na última vez que rolou, senti os primeiros calafrios e já soube que era isso de novo. Porque logo depois veio a força me empurrando de cima. Na hora eu gritei, sai daqui! E levantei meus braços. Então não era paralisia. Aí levantei da cama e fui andando para o quarto da minha mãe falar a experiência. Daí durante a minha caminhada para o quarto senti um calafrio de novo. Só que na parte de trás do corpo, como se estivesse alguém atrás de mim. E daí eu corri. Nunca mais mudei de casa e tudo. Hoje quem mora lá é minha prima e ela vive dizendo que o que tá lá vive derrubando panela, batendo em janela e andando no piso de madeira. Foi a casa que eu cresci. Qual a chance de ter um misto de paralisia com assombração normal, sabe? Tipo, uma presença sobrenatural na casa dele. É um misto aqui, porque se aconteceu quando ele estava acordado, ele estava sendo perseguido por algum espírito ali da casa. Mas que possivelmente pode também vir buscar ele no sonho, enquanto ele está dormindo e etc. Que esse aqui é bem assustador, porque ele viu acontecer acordado, não sei o que é pior, se acordado ou dormindo. Comenta aí o que você achou dessa história, vamos pro próximo. Título desse relato: a paralisia que vem às 4 da manhã. Eu já tive algumas paralisias, a mais estranha que tive foi assim. Eu abri o olho do nada com o corpo todo travado e formigando da cabeça aos pés. De repente, vi um vulto preto com silhueta da minha avó, abrindo a cortina do meu quarto e caminhando na minha direção. Ele parou na frente da minha cama, abaixou o corpo e ficou lá me encarando. Eu estava dormindo de lado, virado para a direita. Então ficou lá aquela silhueta sem rosto, pois a face era toda preta. Eu estava com uma sensação de pânico. Então tentei gritar por alguém aqui de casa, mas só saía grunhidos da minha boca. O bizarro é que parecia que minha voz estava prestes a sair, mas do nada algo travava. E eu só conseguia fazer sons como e meus grunhidos pareciam ser bem altos. Então não sei como alguém aqui em casa não acordou para ver o que estava acontecendo. Depois que passou, voltei a dormir tranquilo. Gente, o povo volta a dormir nas paralisias, eu não consigo não. Já tive outras vezes também. Hoje mesmo tive uma de madrugada. Eu sei quando está prestes a acontecer, pois como citei ali em cima, meu corpo todo começa a formigar da cabeça aos pés. Mas mesmo tendo noção de ser uma paralisia, eu entro em pânico do mesmo jeito. Esse que tive hoje me pegou de surpresa e foi bem bizarra também. Eu estava sonhando de boa, quando do nada tudo no sonho ficou preto e eu me vi dentro do meu quarto. De repente, minha avó abriu a cortina do quarto. Como não tem porta, colocamos uma cortina para o quarto não ficar exposto. Eu me assustei quando a vi no sonho e comecei a gritar. Ela começou a gritar também e nossos gritos se misturaram. De repente, acordei em pânico, tentando gritar e com o corpo todo travado. Mais uma vez só saíam grunhidos da minha boca, até que eu tentei levantar meu braço direito. Parecia aquelas cenas de desenho, quando um personagem está sendo controlado por outro, mas tenta resistir, sabe? Com muito esforço, consegui levantar o braço e a paralisia acabou no mesmo instante. Essa última foi um pouquinho mais bizarra, pois só fui me dar conta de que era paralisia quando acabou. O corpo não formigou dessa vez. E me pegou de surpresa. Peguei meu celular e fui ver as horas. Eram 4 da manhã, mas depois disso nem dormi mais. O que mais me dá medo é a sensação de ter mais alguém no quarto comigo. Meus gritos, mesmo que parecendo serem altos,
ninguém aqui em casa escuta. Curioso que nas paralisias dela, a silhueta ou a sensação de ser a avó é o que é uma referência que ela tem de um rosto conhecido, uma pessoa conhecida, é o que vem para ela. Pode ser que seja? Eu duvido muito, né? Acho que é só uma questão de estar sendo assombrada por uma referência que ela tem de uma pessoa que ela tinha um afeto. E também a questão de quando você quer tentar acordar, dizem que é o ideal você tentar mexer o dedinho, forçar para tentar mexer o dedinho da mão ou do pé, ou movimentar realmente alguma parte do corpo, por menor que seja. Ela conseguiu movimentar o braço, mas o dedinho acho que ali já ajuda a despertar. É uma dica que as pessoas que têm paralisia costumam comentar. Você já passou por isso, já precisou, já conseguiu despertar? Eu tive uma vez e eu só despertei, assim, aconteceu do começo ao fim. Também era uma presença, uma sombra escura que se sobrepôs em cima do meu corpo e eu sentia o sufocamento e sentia a pressão no peito e via aquela sombra escura. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, assim, eu sabia que não era real, na questão de ser uma coisa física, sabia que era uma assombração, mas eu não sabia como acordar, como acabar com aquilo, que acabou sozinho. Tipo, só despertei e acordei. O que é desesperador, para quem já passou e sabe, é horrível. E vamos para o último relato de paralisia desse vídeo. O título é: O corpo preto subiu em mim e eu não conseguia me mexer. A história: já tive várias paralisias do sono. A primeira, eu vi a parede do meu quarto derretendo, com uns traços roxos. Quando me dei conta que era paralisia, eu acordei. Outra vez, eu senti eu saindo do meu corpo, até a metade. Meu corpo estava deitado e eu saí do meu corpo até a cintura. Eu sabia que estava tendo paralisia e tentava acender a luz do quarto, mas não conseguia acender. Eu tocava no interruptor, mas não funcionava. Outra vez eu estava deitado de peito para cima, com os olhos abertos, mas não conseguia mexer o meu corpo. Foi quando eu vi um corpo todo preto na minha frente. Quando eu notei, ele veio até mim e ficou em cima do meu corpo. E eu acordei, parecida com a que eu contei que eu tive. A pior que eu achei foi em uma em que eu tive várias ao mesmo tempo. Foi umas 4 paralisias atrás da outra. Geralmente, quando eu percebo que estou tendo, eu tento acordar, mas essa era como se eu acordasse e voltasse para a paralisia. Foi como um vai e volta, e essa me assustou de verdade, pois demorei a sair. Geralmente eu saio rápido. Nesse dia eu fiquei até com medo de dormir de novo. Ufa, finalmente alguém com medo de dormir depois da paralisia, né? Tirando isso, eu já tive 2 alucinações quando acordava no susto. Eu vi uma aranha muito grande indo atrás da minha cadeira e quando eu ia verificar não tinha nada. Esse relato, o pessoal às vezes confunde um pouco a paralisia com aquela questão de sair do corpo, né? Que é a viagem astral, desdobramentos que você faz, que aí já é um pouquinho diferente. Na paralisia você realmente não consegue mexer e você não sai, não é que você sai do corpo, seu espírito se mexe, mas a sensação é de estar travado, passando por aquele terror, aquela assombração toda ali e não poder fazer nada. Mas essa história aqui, ela dá pra ver que ela tem uma recorrência, né, de paralisias e acontece muitas vezes. Essa história aqui foi a última para concluir aqui esse combo de relatos de paralisia. Eu quero muito que você me conta se você já passou, conhece alguém que já passou por uma situação dessas. Manda um e-mail aqui contando o seu relato ou pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Me conta o que você achou, de que estado aí do Brasil vocês estão me assistindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem sugestões de temas para os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui. Tem várias possibilidades. E aí eu conto com vocês. Mas é isso, se você me assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo seu, um parente seu. Comenta aqui também para ajudar quem tá começando, né? Eu tô começando agora, ajudar no engajamento. Comenta o que você achou, se você já passou por essas situações, como eu já falei antes, de que local você tá falando. E foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!